Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e quero conversar hoje com vocês sobre essa tentativa do bolsonarismo de reatar com o PSL depois do fracasso na criação da Aliança pelo Brasil, o partido que a família Bolsonaro queria criar. Até a última quinta-feira, como saiu no noticiário, a Aliança pelo Brasil conseguiu apenas 15.721 assinaturas das 492 mil necessárias de acordo com o mínimo ali apontado pela legislação, ou seja, conseguiu 3,2% desse mínimo necessário. Outras 25.384 assinaturas foram rejeitadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por vários motivos. Há, entre as razões apontadas, segundo a Folha, 44 nomes de pessoas que já morreram e outros 150 de eleitores que não existem, segundo a área de conferência técnica do TSE. Portanto, não é nem de acordo com o jornal, é ali de acordo com a área técnica do próprio tribunal. O principal motivo de rejeição, 71% das fichas barradas, é relativo a eleitores já formalmente filiados a algum outro partido, o que é proibido. Agora, vocês vejam que mesmo somando aquelas assinaturas obtidas, ali mais de 15 mil, com os mais de 25 mil das assinaturas que foram rejeitadas, mesmo assim, dá pouco mais de 41 mil assinaturas. E o mínimo, repito, são 492 mil. Quer dizer, é muito pouco para quem vive falando em nome do povo. A família Bolsonaro toda hora falando em nome do povo, como se o povo ainda estivesse ao lado, quase que completamente, né, da maneira como eles colocam, sendo que houve a eleição, 57 milhões de votos, mas houve uma perda de apoio diante das atitudes do bolsonarismo no governo. E, aliás, resultados ali, depois da saída do Sérgio Moro, também mostraram que houve um desgaste. É claro que se mantém uma base de apoiadores do bolsonarismo, mas houve um desgaste em relação àquele número obtido durante a eleição de 2018, porque havia ali muita gente querendo o repúdio ao petismo, querendo que o PT não chegasse ao poder, não necessariamente compactuando com tudo aquilo que o bolsonarismo representava até então, muito menos agora que está no governo fazendo muita coisa com a qual esse pessoal não concorda. Muito bem, então eles não conseguiram construir o partido, empreender, realizar alguma coisa. É um pessoal que tem sido muito dedicado nesse 1 ano e meio de governo a atacar os outros, a tentar destruir reputações. Na hora que precisa realizar realmente alguma coisa, fracassa. Quer dizer, está difícil fazer um partido com bot, com conta fake de militante pago com dinheiro público em gabinete como assessor parlamentar, está complicado. Quer dizer, pessoas de carne e osso, vivas, cidadãos brasileiros, não estão querendo, não estão assinando, não estão sendo voluntários. O bolsonarismo não consegue se organizar para coletar assinaturas, dizendo tanto aí nas redes sociais. Veja as postagens, as threads dos cheerleaders da militância bolsonarista, como falam em nome do povo e dizem que o povo é majoritariamente conservador e por causa disso o bolsonarismo está livre para fazer o que quiser, né? Isso na cabeça dele. Tem um salvo-conduto, simplesmente porque ali as pesquisas mostravam, e eu mostrava muito isso, que a maior parte do povo brasileiro tinha posições contrárias à legalização do aborto e à legalização das drogas, queria punições mais duras para a criminalidade. Aliás, houve, durante o governo Bolsonaro, como eu tratei na entrevista com o Sérgio Moro, o esvaziamento do pacote anticrime. Então, em que medida a sabotagem do combate à corrupção, no esvaziamento do pacote anticrime, com a criação da figura do juiz de garantias, restrições às prisões preventivas e delações premiadas, está satisfazendo essa maioria da população que mostrava o desejo punitivo em relação à bandidagem. Aliás, em relação a essas tentativas de destruir reputações de adversários, eu comentei outro dia no Twitter, a claque esquerdista demonizava críticos com rótulos de racista, homofóbico, nazista. A claque bolsonarista tenta assassinar reputações, inventando amizades alheias, interesses em boquinhas, recebimento de dinheiro de rivais e até atacando a aparência de mulheres. É próprio, até complementei a respeito de um tema específico, de ressentidos fracassados na iniciativa privada, não só aderir ao vitimismo coletivo de uma corrente boicotada, é isso que eles dizem, né? Que os conservadores são boicotados no debate público, por isso eles, bolsonaristas,
que nada tem a ver com os conservadores, como eu mostro nos meus artigos da Cruzoé, são perseguidos e tal. Aquela coisa de você se colocar dentro de um rebanho que sofre preconceito de todos os lados, em vez de você vencer pelas suas próprias realizações, com o seu próprio esforço pessoal. Então, eles aderem a esse vitimismo, mas não só isso, também acusam profissionais bem-sucedidos de desejarem cargos públicos que jamais pleiteariam, nem aceitariam e que não rendem, geralmente, nem a metade dos seus salários. Muito bem, então vou seguir aqui com o contexto das consequências a respeito desse fracasso na criação da Aliança pelo Brasil. O antagonista registrou assim: o presidente Jair Bolsonaro não consegue registrar o seu partido por falta de assinaturas, e isso significa que, muito provavelmente, não terá candidatos próprios para concorrer nas eleições municipais no final do ano. A eleição foi adiada para novembro, mas vai ser agora em 2020. Continuará, portanto, a ser o estranho caso de um presidente sem partido, sem pertencer a nenhuma agremiação, com a relação esgarçada com os maiorais do Congresso por causa dos seus arroubos e diante dos entrechos criminais que o rodeiam, todas essas investigações das quais eles têm pavor e por isso querem construir uma base de sustentação contra eventual impeachment, restou a Bolsonaro recorrer ao Centrão, contrariando, como eu expus aqui em vários vídeos, tudo que disse sobre a velha política durante a campanha e no início do seu mandato. Agora ele tenta, portanto, reatar as relações com o dono do PSL, Luciano Bivar, partido que o presidente e os seus filhos tentaram colonizar quando a eles pertenciam e fizeram isso sem sucesso. Como recomenda a má prática que a gente aponta, seja durante o governo do PT, seja durante o governo Bolsonaro, porque está cheio de gente por aí que vocês sabem que só apontam no governo do adversário, essas pessoas. Bolsonaro promete cargos no governo a Luciano Bivar. Ou seja, o PSL está a caminho de virar centrão. Se a manobra der certo, registrou o antagonista, eu estou lendo aqui essa nota, acrescentando alguns comentários, os parlamentares do partido que romperam para valer com o presidente se verão obrigados a sair do PSL. Sairão atirando, mas já há tantos disparos em Brasília que alguns a mais não farão muita diferença. Eu comentei no Twitter, o presidente ataca o partido, deixa a máquina virtual assassinar reputações, descumpre suas promessas, aí fica acuado com essas investigações e vem pedir apoio ou comprar, no jargão político, quando você oferece cargo em troca de apoio, por exemplo, e o partido vai se curvar como um cordeirinho. Quer dizer, aqueles que não se vendem têm razão em expor tudo isso que está acontecendo, que é o cornomancismo. E um deles é o senador Major Olímpio. Ele pode abandonar o PSL, como registrou o site, porque o escambo entre o partido e Jair Bolsonaro lhe dá vontade de vomitar. Major Olímpio disse exatamente nessas palavras no Twitter. Abro aspas, ao ler matéria jornalística, dando conta de que Bolsonaro busca reaproximação com o PSL para ampliar sua base e que ligou para Bivar e que o vice-presidente do partido, Rueda, que é o Antônio de Rueda, daqui a pouco eu falo dele, e Flávio Bolsonaro costuram a aproximação, me deu vontade de vomitar. Fecha aspas, essa foi a declaração do Major Olímpio. Eu lembro que o Antônio de Rueda é aquele que tem uma relação por meio do filho com o presidente do STJ, o João Otávio Noronha, que deu habeas corpus, concedeu a prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz e para a sua esposa, Márcia Aguiar, que estava foragida. É um caso curioso de fuga premiada. A pessoa não se entrega e fica foragida e daqui a pouco ela pode ir para cá, não, está tudo bem, vai lá cuidar do marido, que ele está doente e tal. Basicamente foi isso que o João Otávio Noronha determinou. Vamos chegar lá, inclusive, a respeito desses desdobramentos. O Major Olímpio ainda continua. Eu disse no grupo de parlamentares do PSL, se isto acontecer, sentirei muita saudade do partido. Tchau, queridos. Essa foi a declaração. Aí depois, questionado se pode acabar realmente deixando o partido, o Major Olímpio respondeu ao site, aspas, não tenho nenhum partido em mente. Ainda estou tentando me recuperar da bordoada de ser senador, com mais de 9 milhões de votos, e saber que o meu partido vai se abraçar com o meu carrasco. Fecho aspas. E o antagonista apurou que o senador Álvaro Dias, líder do Podemos, tem tentado atrair o Major Olímpio para a sigla. O Podemos tem hoje a terceira maior bancada do Senado, com 10 senadores, atrás apenas do MDB, que tem 13, e o PSD, que tem 12. Lembrando que são 81 senadores
no total. O Major Olímpio, no Twitter, ainda compartilhou trechos daquela reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo o ministro do STF, Celso de Mello, divulgou dentro do inquérito que apura a interferência indevida do presidente na Polícia Federal, e o Major divulgou esses trechos em que justamente o Bolsonaro fala e dirige palavrões. E aí apontou na postagem o duplo padrão de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que atacavam o senador em razão de um áudio lá em que ele estava desbocado. Abro aspas. E esses palavrões os incomodam também, Carlos e Eduardo? E o pai estar comprando o Centrão? Não os vi falando sobre isso. Aí ele faz uma ironia à linguagem peculiar que o Carluxo usa nas redes sociais, colocando assim as palavras de uma maneira seguida, né? Prudência, sofisticação, rachadinha, funcionário fantasma, omissão, governo do toma lá da cá e estelionato eleitoral. Deu uma provocada ali, fecha o aspas para ele, e a Major Fabiana, que é uma deputada federal bolsonarista e vice-líder do governo na Câmara, comentou o seguinte: a diferença é que o presidente estava em defesa da nação, não ameaçando um cidadão comum que, por sinal, disse ser seu eleitor. Essa foi a declaração dela. E o Major Olímpio ironizou essa bolsonarista, dizendo aquilo que é o óbvio sobre o presidente e suas confissões na reunião ministerial, que eu analisei aqui em vídeo. Quem ainda não viu, veja o vídeo, análise dos pontos, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, que eu mostro absolutamente tudo em detalhes, né? Dá para ver bem a defesa da nação, ironizou o Major Olímpio. Não vou esperar fuder minha família. Isso ele colocou entre aspas, porque foi uma declaração do Bolsonaro naquela reunião. Então, ele concluiu, o Major, defender a cobertador de rachadinha e outros fatos é realmente ter preço e não valores. Então, o Major Olímpio está aí realmente inflexível em relação às suas críticas ao bolsonarismo. E a respeito disso, né, de ter preço, não valores, essa expressão que o Major Olímpio usou, vale citar aqui mais uma entrevista do Sérgio Moro, que ele repetiu aquele conteúdo que também falou para a gente, mas cada hora ele repete de uma maneira e vale a pena trazer aqui essas declarações. Se eu fosse alguém que me vendesse, estava lá no governo até hoje, disse o Sérgio Moro. Não posso concordar que haja uma mudança na Polícia Federal por motivos que não sejam republicanos. Se não pode dizer em voz alta por que está trocando o diretor da PF ou superintendente da PF do Rio, então você não deve fazer essa troca. Se eu fico no governo, jogo fora a minha consciência, disse o Sérgio Moro. Então há pessoas que realmente não se vendem ao bolsonarismo, seja no governo, no partido, no mercado da comunicação, né? E se quisessem, podiam fazer acordão, mas não quiseram jogar fora seus bons princípios e valores. É claro que eu estou aqui falando dessas atitudes específicas, dessas declarações específicas, e qualquer pessoa está aí para viver o seu dia a dia e, eventualmente, dar uma declaração ou ter uma atitude que a gente possa discordar e possa criticar e tal. É porque hoje em dia não se perderam todas as nuances no debate público. Então, se a gente mostra concordâncias com atitudes e declarações específicas, já se criam associações indevidas. O deputado federal Júnior Bozella, vice-presidente nacional do PSL, também deu algumas declarações nesse sentido. É claro que a gente vai permanecer vigilante para ver se esse pessoal que estava criticando a família Bolsonaro e o seu entorno, e os militantes que os atacavam, se esse pessoal vai fazer um grande acordão aí com o bolsonarismo e vai acabar baixando completamente esse tom, deixando de ser vigilante. Isso a gente vai acompanhar. Então, abro aspas para o Bozella. O que o presidente fez conosco, do ponto de vista partidário, foi muito grave. E agora, depois de absorver todos os partidos do Centrão, querem colocar o PSL no mesmo buraco. Isso é uma arapuca, uma cama de gato que está armada para desconstruir a imagem de independência do partido. Continua até com uma outra declaração dele, que se tornou até manchete. É melhor ser rebelde do que Centrão. Sou contra qualquer alinhamento por convicção. Essas foram as palavras do Bozella. Ele é contra por convicção, né, qualquer alinhamento aí entre o PSL e o bolsonarismo, de acordo com essa declaração. É claro
que eles estão lá em contato com o presidente do partido, Luciano Bivar, que, aliás, também deu declarações para o antagonista e disse que ninguém do PSL, nenhum parlamentar, vai aceitar cargo no governo. Quer dizer, ninguém está ali para vender apoio, de acordo com essa declaração do Luciano Bivar, pela qual ele vai ser cobrado mais adiante, porque a gente vai ficar fiscalizando para ver se isso realmente vai acontecer. Não dá para as pessoas mudarem, né, todas as suas opiniões em razão dos cargos que elas estão obtendo. Né? Isso a gente vê muito aí em todos os mercados, pessoas que falavam contra determinada coisa, mas aí elas ganham um cargo, elas ganham altos salários e tal, não sei o quê, e aí passam a não falar mais contra aquela determinada coisa. Né? Quer dizer, você tem aquela postura diante de um governo, mas você não tem diante do outro governo, porque aquele momento é mais conveniente não ter, rende mais dinheiro, ou rende mais curtida, rende mais compartilhamento, mesmo que seja de conta fake. Né? Então, as pessoas que têm realmente seus princípios e valores, elas continuam como são, com toda a sua coerência. A outra opção do bolsonarismo é ser acolhido pelo PTB do Roberto Jefferson. E aí eu dei a seguinte tuitada: o condenado no mensalão petista, que deixou o filho 03 do atual presidente ocupar cargo na liderança do PTB em Brasília, quando tinha 18 anos, enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro, virou referência moral do bolsonarismo, cuja militância já ataca abertamente, frontalmente, a Lava Jato, exaltando o agora Procurador-Geral da República, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, Augusto Aras, que está ali já promovendo a sua devassa nas forças-tarefas. Começou hoje, o dia que eu estou gravando, lá pela Força-Tarefa no Rio de Janeiro, fazendo aquela coleta dos dados sigilosos autorizada, essa coleta autorizada pelo atual presidente do STF, Dias Toffoli, o plantonista, né? Está lá no recesso judiciário e aproveitou para autorizar, como era esperado, para surpresa de ninguém. Né? Você veja que fase aí do bolsonarismo. E voltando a quem não se vende ao bolsonarismo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, por exemplo, entrou com uma reclamação disciplinar. Deixa eu puxar aqui a notícia que saiu no Antagonista, contra o presidente do STJ, o João Otávio de Noronha, esse que mandou o Queiroz para casa e a esposa foragida lá ficar em casa cuidando dele. Aliás, saíram as imagens do Queiroz já no seu apartamento, na varandinha, pegando um sol, lá numa boa. Né? O parlamentar questiona a independência do ministro na decisão que converteu a prisão preventiva do Queiroz e sua mulher em domiciliar. Noronha é próximo da família Bolsonaro, como se apontou muito no site, eu expliquei isso aqui também. Tem aquela relação por meio do filho com o Antônio de Rueda, vice-presidente do PSL, que apesar daquela separação, continuou muito próximo dos filhos do Bolsonaro, e o Noronha tenta se cacifar para uma vaga no Supremo, lembrando que o Celso de Mello deixa o STF aí, em razão da aposentadoria no final do ano, e há essa grande disputa, né? Quem vai puxar mais o saco do presidente para conseguir essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Um presidente que interfere na PF para blindar a família, é claro que ele quer botar no Supremo Tribunal Federal um ministro que vá aliviar, né, para os casos que envolvem o bolsonarismo. Então, a gente fica com essa impressão que está havendo uma grande competição para ver quem alivia mais, né? Quem mostra mais o seu valor, nesse sentido, valor entre aspas aqui, eu estou ironizando. E o Alessandro Vieira aponta a notável incoerência da decisão favorável ao Queiroz e sua esposa, quando cotejada com decisões pregressas da mesma lavra, relacionadas a indivíduos igualmente pertencentes a grupos de risco. O Noronha mostrou o antagonista várias vezes, saiu aí na imprensa, né, várias apurações no fim de semana, tem negado a soltura de outros presos vulneráveis à doença. E a prisão domiciliar para pessoas foragidas, como é o caso da Márcia Aguiar, é absolutamente rara no STJ. Então, caso decida abrir procedimento, a primeira providência será cobrar explicações do ministro. Isso caso o Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Humberto Martins, decida abrir. Essa reclamação foi feita lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, é claro que a gente vai acompanhar isso também, mas é bom que, mesmo que não dê nada, é bom que haja uma oposição moral, uma oposição que realmente tome iniciativas contra aquilo que
que vai justamente contra as decisões anteriores, que vai justamente contra a jurisprudência, muitas vezes, quando é o caso. Eu citei aqui o caso da ação da Rede no Supremo contra o caso do Flávio Bolsonaro ir para a segunda instância, e já vou falar disso de novo. Então, cadê os parlamentares dos outros partidos que não fazem isso? Você tem ali uma figura ou outra no PSL, você tem uma figura ou outra no Cidadania. Cadê os parlamentares do Partido Novo, por exemplo? Cadê os partidos à direita que façam uma oposição moral, que se indignem, que se revoltem com uma interferência na PF para blindar as pessoas do seu entorno? Quer dizer, estão passando pano para isso? Estão passando pano para essas aliviadas de barra na tramitação dos casos de rachadinha, que é desvio de dinheiro público em gabinete. Aliás, outro dia saiu no Antagonista também o uso, né, pelos deputados de parte da cota parlamentar, essas verbas aí que os parlamentares têm direito, o uso para investir nos seus próprios canais de YouTube, com os quais eles lucram privadamente. Quer dizer, são parlamentares que estão usando dinheiro público para fazer um investimento que rende um lucro pessoal para eles. Então, quer dizer, a gente fica aqui cobrando transparência, cobrando que haja uma rigidez de fiscalização, que a imprensa, aquela que não se vendeu em troca de verbas federais, está fazendo, quer dizer, mostrando, como o Antagonista está mostrando, com o que os parlamentares estão gastando o dinheiro público. Se esses gastos são morais e se eles são legais. E é claro que as leis no Brasil, as regras, elas dão margens para essas situações em que as coisas ficam meio no limiar ali da imoralidade com a ilegalidade. É claro que o fato de ser imoral já deveria ser suficiente para o parlamentar não usar esse tipo de recurso, né? Mas é claro que há questões cuja legalidade precisa ser debatida, precisa ser discutida para que as regras fiquem mais rígidas e não haja o desperdício de gastos públicos. Está cheio de liberal de ocasião, de conveniência por aí. Eu vou continuar sempre cobrando a transparência em relação aos gastos públicos. E falando no plantonista do Supremo, adivinha quem pediu lá também uma ajudinha ao plantonista? A defesa de Flávio Bolsonaro pediu ao STF, saiu no Antagonista, para rejeitar a ação do Ministério Público do Rio para devolver à primeira instância a investigação sobre o esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Alerj. O pedido é endereçado a Gilmar Mendes, que é o relator da ação do MP, o Celso de Mello é o relator da ação da Rede, são duas lá no Supremo, mas esse pedido foi encaminhado hoje a Dias Toffoli, que decide questões urgentes durante o recesso de julho. Então, é aquela esperança de que o plantonista, né, o Rogério Favretto, do Supremo Tribunal Federal, o Favretto foi aquele que tentou soltar o Lula num plantão de fim de semana no TRF4, que o Toffoli dê mais uma ajudinha, além daquela que ele deu em 2019, quando suspendeu todas as investigações do país baseadas em dados do COAF, como era a investigação que atingia o Flávio Bolsonaro, essa mesma aí que envolve o Fabrício Queiroz, a sua esposa, a sua filha e vários outros funcionários, alguns suspeitos de serem fantasmas e tudo mais. É aquela esperança de uma canetada para conseguir aquela facilidade também, contra a qual, no discurso, na retórica, né, da boca para fora, a família Bolsonaro falava durante a corrida eleitoral de 2018, né, falando sempre contra o foro privilegiado. O próprio Flávio Bolsonaro postou no seu canal de YouTube um vídeo dele ao lado do Jair, já falei desse vídeo aqui, já mostrei inclusive as imagens, a gente mostrou no site também, contra o foro privilegiado. E agora está recorrendo aí, querendo o seu foro privilegiado, querendo dificultar essa tramitação, essa investigação, como ele tem feito aí com cerca de 10 recursos à Justiça. Vamos ficar vigilantes também para saber como é que vai terminar essa história, fazendo a pressão legítima da sociedade contra qualquer tipo de acordão, né, para que seja realmente feita, que as coisas sejam feitas da melhor maneira e de acordo com as regras estabelecidas. Muito bem. Outro dia, só para completar aqui, já que eu estou falando de vários assuntos, o presidente Jair Bolsonaro
se referir ao seu próprio governo no Twitter como governo conservador/liberal. É engraçado, né, para quem estudou realmente a história do pensamento, a tradição do pensamento conservador, ficar vendo o bolsonarista falar em conservadorismo, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é preciso entender que na novilíngua bolsonarista, esse governo conservador/liberal é o governo do presidente que desdenha da vida dos brasileiros, aquele que diz e daí, quando o Brasil ultrapassa a China em número de mortes por coronavírus, que sabota o combate à corrupção, que interfere na PF para blindar a família e amigos. Né? O amigo meu, como ele disse lá na reunião ministerial, contra investigações de desvio de dinheiro público, no caso da rachadinha é isso, né? E de militância de gabinete também, como a gente tem visto aí, por parte do Supremo Tribunal Federal, também esse inquérito pedido pelo Augusto Aras em relação às manifestações consideradas antidemocráticas. Então, o bolsonarismo, eu sempre preciso voltar a essa questão, e é bom que vocês tenham sempre em mente. Disputa com o petismo em matéria de corrupção da linguagem, que é a primeira de todas. Então, se você não tiver o dicionário da novilíngua bolsonarista, você vira massa de manobra. Nunca as palavras conservador, liberal, independente foram tão torturadas quanto agora no bolsonarismo. A palavra perseguição já era antes. O governo do PT, a palavra perseguição foi tremendamente torturada, vilipendiada. Né? Então, esse é o vitimismo comum. Já até falei disso aqui nesse comentário. E o vitimismo, o que é? Né? É a tendência obsessiva a se fazer de vítima. Né? Os mimados e populistas, eles se fazem de vítima diante das reações legítimas, não são aquelas de crimes contra a honra, de ameaças físicas, ameaças de morte e tal. Não é isso, não. São as reações legítimas, aquelas críticas ou aquelas reações jurídicas necessárias às próprias atitudes cretinas, imorais, ilegais ou sociopáticas. Né? Sempre se fazem de vítima. Vocês viram o Lula, o quanto que ele se fez de vítima esse tempo todo, e muitos bolsonaristas e membros da família Bolsonaro se fazem muitas vezes de vítima das reações àqueles atos que não deveriam ter sido cometidos por ele, como a própria interferência na Polícia Federal. Então, o bolsonarismo ele usurpa o conservadorismo e pinta os conservadores de vítima, que não são conservadores, são os bolsonaristas, das reações à sujeira do bolsonarismo. Então, fica dizendo que aí os conservadores são perseguidos. Onde se lê conservador vindo da boca de um bolsonarista, é preciso entender que eles estão tratando do bolsonarismo. Tem nada a ver com a tradição de Edmund Burke, de Russell Kirk, de Roger Scruton. Tem absolutamente nada a ver, é completamente diferente. Geralmente é o oposto, inclusive. Né? Como eu tenho mostrado lá nos meus artigos, pessoal que assina cruzoe.com.br, minha coluna é cruzoe.com.br/Felipe, tem visto lá tudo explicadinho, nos mínimos detalhes a respeito desse contraste da tradição do pensamento conservador com a atitude bolsonarista, às vezes até o discurso, né? Esse discurso que achincalha a prudência, por exemplo, que é a virtude primária do pensamento conservador, é absolutamente contrário àquilo que eles fingem que são. Eu sou Felipe Moura Brasil, você acompanha aqui as minhas análises e as demais notícias em youtube.com/oantagonista e no site oantagonista.com. Grande abraço e até a próxima.